Boa noite, pessoal. Conforme eu falei, né, a gente ia gravar mais alguma coisa relativa à organização do MP, porque a gente já está na reta final desse assunto, né? E aí depois a gente tem tempo para gravar mais sobre constitucional e administrativo, que tem um peso importante, se eu não me engano são 20 questões, né? Então é um quarto da prova e você tem que estudar, entendeu? Até porque é a base para todos os outros concursos também. Constitucional e administrativo, em geral, vão sempre cair. Mas nós vamos tratar de mais uma resolução nesse vídeo, tá? Que é a 2573. Né? Eu olhei lá nas minhas anotações e vi que foi a bola da vez, né? Eu acho que eu coloquei as em ordem, de acordo com conforme está no edital. É uma resolução recente, de 2024, e ela regulamenta a nova sistemática do arquivamento do inquérito policial. Então pense nisso. Lembre-se, por exemplo, que o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial e isso inclui arquivar, seja de ofício, seja a pedido, inquéritos policiais. Quando o MP vê que o inquérito policial não vai dar em nada, ou algo do tipo, ele vai optar pelo arquivamento desse inquérito, que é um procedimento administrativo, não custa lembrar. Cairá isso para a prova de analista, esse conhecimento é importante, saber que o inquérito é uma peça administrativa e não judicial. Para técnico não basta só a título de informação. E para você separar, né, o que é o processo judicial em si do que é o inquérito policial. Pode ser que isso te ajude em alguma coisa. Então ele trata da nova sistemática do arquivamento do inquérito policial, do procedimento de investigação criminal, que é promovido também pela polícia e pelo MP, ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, certo? Eu já estou grifando aqui e botando do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Porque você vai ver que, como é uma resolução do MPRJ, ele vai fazer referências à Lei Complementar 106, que é a lei orgânica do MPRJ, e não a outra lei complementar, como a 75, que é a do MPU, que não vai cair para quem vai fazer MPRJ, né? Vai cair para o MPU, obviamente. E se você ler essa lei, você vai ver que ela é quase igual a tudo que nós já lemos até agora. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio, no uso das atribuições legais, ou seja, a resolução é uma peça, eu já falei, um ato normativo, ordinatório, de competência, de iniciativa do PGJ. Considerando os termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964 de dezembro de 2019, e que eu acho que é o pacote anticrime, né? Bem como disposto no artigo 39, inciso 14 e 15 da Lei Complementar 106, nós já passamos por ele, então se você quiser ver por vídeo, volta lá, porque eu estou botando a numeração direitinho lá, mas eu recomendo que você nem precise voltar no vídeo, se você já viu, pega a sua lei, que você provavelmente já imprimiu, ou se você não imprime, está em PDF, e dá uma olhada lá. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no bojo das ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, decidiu conforme os itens 20 e 21 do acórdão publicado, esses termos técnicos pouco importam. O que importa é o seguinte, uma nova regrativa com relação ao arquivamento de inquérito policial. Ponto 20. Atribuir interpretação conforme ao caput do artigo 28 do CPP, alterado pela Lei 13.964, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do MP submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral, PGJ, ou para a instância de revisão ministerial, porque a gente lembra que quando a gente falou de arquivamento, pode haver uma impugnação do arquivamento pelo Colégio de Procuradores, pelo órgão especial do Colégio de Procuradores, ele pode ser contra
o arquivamento de um determinado processo, de um determinado inquérito, e ele pode, por uma votação cujo quórum eu não me lembro agora, mas você precisa lembrar, porque vai cair na prova, ele pode ser contra. Então, ele vai provavelmente avaliar isso e vai submeter ao Procurador-Geral, o colégio, o órgão especial do Colégio de Procuradores vai submeter essa contrariedade em relação ao arquivamento ao PGJ e daí vai ser tomada uma decisão se mantém o arquivamento ou não arquiva o processo. Porque talvez surjam fatos novos, evidências, em que vale a pena continuar com o inquérito policial. Porque, lembrando, o inquérito policial consome muitos recursos financeiros, de pessoal, de tempo, e se é de se supor que ele não vai dar em nada, que não tem materialidade, não tem evidências, não vale a pena continuar num desperdício de dinheiro público, no final das contas, é o que eu sempre falo. Né? Na forma da lei, vencido em parte o ministro Alexandre de Moraes, e na verdade o Alexandre de Moraes foi contra, né? O voto dele foi vencido, e o Supremo, ou a turma da qual ele fazia parte, né, vamos dizer, 3 votaram a favor e o Moraes e o outro votaram contra, ele foi voto vencido, que incluía a revisão automática, em outras hipóteses. Atribuindo interpretação conforme o parágrafo 1º do artigo 28 do CPP, que foi modificado pelo pacote anticrime, né? Para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal e autoridade judicial competente, também poderá submeter a matéria à revisão à instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade, teratologia no ato do arquivamento. Teratologia é uma palavra para esquisitice, para coisa fora dos padrões e de difícil explicação, difícil motivação. Então, a atitude teratológica, ou seja, ela é questionável nesse sentido. E eu separei aqui, tá? Botei um balãozinho. Espero que quando eu mandar o PDF, essa edição que eu fiz vá junto. E o parágrafo 1º, a que se refere esse considerando da resolução, é: se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, que é o órgão especial do Colégio de Procuradores, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Eu estou falando isso porque na lei orgânica a gente leu sobre isso. E essa resolução trata de algo que já está previsto em lei, apenas ela enfatiza, entendeu? Então, considerando que a jurisprudência consolidada do STF, a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, por enquanto nós não falamos nele, mas vai cair para técnico, se eu não me engano, né, inconstitucional, se inicia com a publicação da ata de julgamento, considerando que, além da vítima ou do seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à instância revisional do MP. Então, ele está dizendo aqui o grupo de pessoas que podem reclamar contra esse arquivamento, principalmente a vítima que está se sentindo afetada. Ela vê um processo no qual ela é parte como vítima e o processo está sendo arquivado, é de se supor que ela vai discordar desse arquivamento. Caso verifique patente ilegalidade ou teratologia na decisão de arquivamento. Ou seja, o arquivamento foi ilegal, alguma ilegalidade formal, alguma coisa contra a lei no arquivamento, no rito, enfim, no prazo, em qualquer outra coisa semelhante a isso, ou foi teratológica, foi estranha, foi contestável, foi questionável. E aí, teratológico tem 1000 sentidos, e um deles é esse. Considerando a política institucional de proteção integral e de promoção de direitos e apoio às vítimas estabelecida no Conselho Nacional do MP, por meio da Resolução 243 de 21, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No artigo 3, parágrafo 7º, inciso 2º da Resolução GPGJ 2002, eu não sei se ela está na nossa lista, bem como na Resolução 2534, essa foi a última que a gente estudou semana passada. E considerando a necessidade, é bem pequena essa resolução, tá? Os considerandos são a maior parte dela.
e já estão acabando. Considerando a necessidade de regulamentar no âmbito do MP do Estado do Rio o fluxo a ser adotado pelos membros na comunicação da decisão de arquivamento da investigação criminal à vítima, ao investigado, ao juízo competente e à autoridade policial, então, veja bem, grave isso. O arquivamento tem que ser informado à vítima, ao investigado, ao juízo competente, né, que está julgando, que julgará aquele processo, quando o inquérito virar processo, né, porque por enquanto ele é só um inquérito, é só uma peça administrativa, a qual não é assegurada ampla defesa. Eu já expliquei essas razões em outras transmissões. Isso é importante saber, tá? Que no inquérito policial não é assegurado contraditório nem ampla defesa, porque não é um julgamento em si. São só evidências que estão sendo buscadas para apurar a prática ou não de um crime determinado. Bem como na tramitação de eventual recurso, né? Porque essas autoridades podem recorrer. Considerando a imprescindibilidade, né? Imprescindível, da criação de critérios mínimos para o procedimento de notificação após o advento da decisão do STF. Essa decisão, né, que ela corroborou a lei, né, que promoveu isso, o parágrafo 1º do artigo 28 da lei. Apesar disso, né, tem que ter um mínimo de notificação das pessoas envolvidas no inquérito policial quando do arquivamento, porque elas têm que ter, faz parte da publicidade também, que é um princípio constitucional que é aplicado não só à administração pública, mas ao Poder Judiciário, Executivo, Legislativo e tudo que diz respeito à administração pública. Do objeto, né, que é o artigo 1º, a comunicação da decisão de arquivamento de inquérito policial, do procedimento de investigação criminal ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, são informativos, isso é uma palavra-chave, tá? O inquérito policial, ele gera elementos informativos, de instrução do que será no futuro, poderá ser um processo criminal, um processo penal, né? Da mesma natureza, e a tramitação da sua revisão, né? Os trâmites, como vai se dar a revisão, no caso de alguém recorrer e pedir revisão daquela decisão de arquivamento, etc., nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, que eu li para vocês, o parágrafo 1º. Se vocês tiverem curiosidade, leiam na íntegra, são 2 parágrafos só, então tem mais um parágrafo que não vem ao caso, porque ele não está sendo citado aqui na resolução. Da comunicação da decisão de arquivamento da investigação criminal. Então, essa resolução só vai tratar disso, de comunicar a quem de direito a decisão de arquivamento de uma investigação criminal ou de um processo, de um inquérito policial. Artigo 2. Ao decidir fundamentadamente pelo arquivamento do inquérito policial, do procedimento de investigação criminal ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o membro do MP adotará as providências de comunicação à vítima, ao investigado e à autoridade policial. Esses 3 têm que ser avisados devidamente, tá? Formalmente, da forma como a lei prevê. Tá? Parágrafo único. A comunicação ao juízo somente será realizada após a juntada aos autos da comprovação do cumprimento das comunicações previstas no caput. Então, o juízo, que também deve ser informado, ele vai ser o último a ser avisado. Depois que forem cumpridos todos esses requisitos de comunicar a vítima ao investigado, que é o réu, que será o réu se virar um processo, ele ainda não é réu, por isso que não tem contraditório para a defesa, repetindo, e a autoridade policial, porque é uma decisão do MP, então ele decidiu arquivar, ele tem que avisar a polícia também, né? No caso, a Polícia Civil. Ou federal, se isso se der em nível federal, mas a gente está falando de nível estadual, então é a Polícia Civil mesmo. Parágrafo único. A comunicação ao juízo somente será realizada após a juntada aos autos da comprovação do cumprimento das comunicações previstas no caput e de manifestação da vítima ou após decurso do prazo sem manifestação. A vítima tem 30 dias para se manifestar, passou 30 dias, ela não se manifestou, ela perdeu esse direito, né? É uma espécie de preclusão, não necessariamente uma prescrição.
É a perda de um direito processual. Artigo 3º, a decisão de arquivamento será comunicada ao juízo competente mediante distribuição, se necessário, e com a remessa dos autos, né, que são todos os documentos daquele inquérito, ou daquela investigação, a remessa de todos os autos da investigação criminal ao juízo competente. Parágrafo único, eventual provocação por parte do juiz competente para revisão da decisão de arquivamento, ou seja, o juiz pode pedir a revisão da decisão, é uma espécie de recurso. Em caso de teratologia ou patente ilegalidade, ou recurso da vítima, ensejará o encaminhamento do procedimento investigatório ao Procurador-Geral de Justiça, ou seja, membros do MP decidiram arquivar um inquérito policial ou uma investigação criminal, um procedimento de investigação criminal. Os membros envolvidos decidiram pelo arquivamento. O juiz, quando chegar no juiz essa notícia, ele pode, de ofício, ordenar, na verdade, a revisão dessa decisão de arquivamento e vai encaminhar esses autos para do procedimento investigatório ao Procurador-Geral de Justiça, que, no final das contas, vai ter a última palavra. Artigo 4º, o investigado e a autoridade policial serão cientificados da decisão de arquivamento por meio eletrônico pelas ferramentas informatizadas, via sistema, SEI ou qualquer outro, disponíveis ou aplicativos de compartilhamento de mensagem, pode ser até por WhatsApp, com a certificação do cumprimento das diligências. Hoje em dia, eu já falei isso, mas vale repetir, o oficial de justiça está citando muito pessoas pelo WhatsApp. Então ele avisa que vai mandar uma citação, uma intimação, ele envia o documento e pede para a pessoa responder abaixo que acusar recebimento. Isso por si só já é suficiente, formalmente falando, para caracterizar que a pessoa foi citada ou intimada. Tá? Citada é o primeiro ato do processo, é quando você foi réu em um processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra você. A primeira comunicação que você vai receber do oficial de justiça chama-se citação. A partir daí, toda comunicação vai ser chamada intimação. Artigo 5º, a vítima ou seu representante legal será notificado do inteiro teor da decisão de arquivamento com a informação sobre a possibilidade de interposição de recurso no prazo de 30 dias. Acabamos de falar sobre isso na forma do artigo 8º desta resolução. Parágrafo 1º, o ato de notificação a que se refere o caput, que foi aquele que eu falei, 1. Observará por política institucional de proteção integral e promoção de direitos e apoio às vítimas estabelecida no âmbito do Conselho Nacional do MP, pela Resolução 243, estava escrito lá em cima também, de 21, e no âmbito do MP do Estado do Rio de Janeiro, no artigo 3º, parágrafo 7º, inciso 2º da Resolução GPGJ 2402, que eu não lembro se está entre as que a gente tem que estudar, bem como na Resolução GPGJ 2534, que, se eu não me engano, foi a última que nós vimos. Parágrafo 2º, conterá informações sobre a possibilidade de atendimento das vítimas no Núcleo de Apoio às Vítimas, NAVE, por meio do endereço eletrônico nave@mprj.mp.br. É um acesso que a vítima tem de contato com o MP para reclamar do arquivamento, por exemplo, e de outras coisas, né? Aqui a gente está tratando do arquivamento. Então, a vítima a suposta vítima, né, de um determinado inquérito, porque existe a presunção de inocência, então ela é suposta vítima, porque não se sabe se o crime foi cometido de fato. Ela pode estar mentindo, por exemplo, né? Pode ter inventado uma história, e acontece muito, tá? Eu vejo isso todo dia. A notificação poderá ser realizada por meio eletrônico, pelas ferramentas informatizadas disponíveis ou aplicativos de compartilhamento de mensagens, está repetindo, com a certificação do cumprimento da diligência dos autos. Parágrafo 3º, nos casos em que a vítima não puder ser notificada nos termos do parágrafo anterior, né, uma comunicação mais rápida, a comunicação se dará por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, uma espécie de notificação por edital, né? Via Diário Oficial, não é bem edital, né? O Diário Oficial contém editais, né, mas ele não é um edital. Ele é um conjunto de editais e outro ato, de portarias e outros atos
atos normativos. Nos crimes praticados em detrimento do Estado e dos municípios, a notificação deverá ser dirigida à chefia do órgão a quem couber sua representação judicial, nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Porque se a vítima é o Estado, foi, por exemplo, um cara que causou lesão ao erário, né, corrupção, um crime praticado por funcionário público, etc., quem vai ser, quem é o advogado do Estado? É o procurador. O Estado e os municípios têm procuradores, que não são procuradores do MP, são advogados. São pessoas que têm a procuração, eles passam por concurso, né? Procuração do Estado ou do município para representá-lo em juízo e defendê-lo. Então, no caso de pessoas jurídicas, né, estatais, estados e municípios, pessoas jurídicas de direito público, ente, né, na verdade, da federação, a notificação vai ser dirigida ao chefe do órgão. Quem é o chefe do órgão? É o procurador daquele município, ou o procurador daquele estado, ou o procurador-geral, se houver vários procuradores, né, vai depender do tamanho do município. Quinto, em caso de morte da vítima direta ou desaparecimento decorrente da prática do crime, aí no caso o acusado fugiu, a notificação deverá ser feita a uma das vítimas indiretas já qualificadas no âmbito da investigação criminal, nos termos do artigo 3º, inciso 2º da resolução, de novo, 243 do CNMP. Artigo 6º, o Procurador-Geral de Justiça poderá instituir nos núcleos de investigação penal ou nos Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional, CRAI, equipe de apoio para possibilitar a notificação e processamento dos procedimentos investigatórios após a promoção de arquivamento por parte do membro do MP. Tudo isso é para garantir a publicidade, a transparência, a clareza e tudo mais. Princípios que decorrem da publicidade. Capítulo 3, da revisão da decisão de arquivamento da investigação criminal pelo PGJ. O PGJ exercerá a revisão da decisão de arquivamento, né, do inquérito policial, do procedimento de investigação criminal ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, em caso de recurso da vítima. A vítima vai provocar o PGJ a rever aquele procedimento. Ou de provocação pelo juiz competente, que eu também falei sobre isso acima, na forma dos artigos seguintes, mas isso vai ser repetido. O recurso será interposto pela vítima por simples manifestação encaminhada para endereço eletrônico do MPRJ, pode ser até aquele NAVE lá, a ser disponibilizado por ocasião da notificação ou por qualquer outra forma de insatisfação reduzida a termo, escrita, desde que qualificado o recorrente sem a necessidade de representação por advogado. Como é um processo administrativo, no Brasil existe uma súmula que determina que em procedimentos administrativos não há necessidade da presença de advogado. Isso cai em direito administrativo. É uma súmula número 5, se eu não me engano. Não é obrigada a defesa técnica, que é a defesa por advogados no procedimento administrativo. Então, desde que qualificado o recorrente, ou seja, ele tem que dizer que é ele, sob CPF tal, RG tal, né? Isso é a qualificação dele, sem a necessidade de advogado. Artigo 9º, o PGJ, ao ser instado a rever a decisão de arquivamento, ou seja, ao ser provocado, receberá o procedimento investigatório e poderá mantê-la, né? Manter o arquivamento, ou reformá-la, podendo designar outro membro do MP para atuar no caso. Se ele resolver reformar a decisão de arquivamento, não vai poder ser o mesmo cara que quis arquivar. Vai ter que ser outro procurador ou promotor para atuar, porque aquele torna-se suspeito, ele quis arquivar. Então não faz sentido mantê-lo uma vez que o processo não vai ser arquivado e ele decidiu arquivar. É uma contradição aí, né, lógica, dele querer uma coisa e estarem mandando ele fazer outra. Então, pelo princípio da independência funcional, etc., vão chamar outro membro do MP para cuidar daquele processo, ou outros, né? A depender do tamanho do procedimento, do tipo de crime, etc. Parágrafo 1º, o PGJ, antes de decidir por quaisquer das hipóteses previstas no inciso deste artigo, poderá determinar ou requisitar diligências investigatórias. Ele poderá, antes de decidir pelo manter o arquivamento ou decidir pelo não arquivamento, ele poderá fazer diligências,
ouvir pessoas, etc. Parágrafo 2º, mantido o arquivamento PGJ após a notificação da vítima, né, ele tem sempre que notificar a vítima, que é o primeiro interessado, mais interessado, realizada na forma dos artigos antecedentes, e encaminhará os autos ao juízo competente. Artigo 10º, os casos omissos serão dirimidos pelo PGJ. São casos que não estão previstos aqui. 11, a resolução entra em vigor na data de sua publicação, que foi Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 24. Foi ano passado, há quase um ano, vai fazer um ano. Luciano Oliveira Matos de Souza, que era o PGJ, não sei se ainda é. Ok? Então, com isso, a gente concluiu essa resolução. Foi breve.